Bom dia a todos. Por haver quórum regimental e sobre a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão ordinária Mirim. Salientando que a presente sessão está ocorrendo de forma remota por conta das medidas de segurança sanitárias adequadas para evitar a propagação da Covid-19. Cumprimento a todos os vereadores mirins e especialmente agradecemos aos que nos assistem pela TV Legislativa e pela internet. A presença dos vereadores mirins a esta sessão remota constará na ata da sessão. Solicita a vereadora mirim Brenda Esbe para que faça o momento bíblico. Dois pesos diferentes e duas espécies de medidas são a abominação ao Senhor, tanto um como o outro. Provérbios capítulo 20, versículo 10. Obrigada, Brenda. Solicito a vereadora mirim Maiara Macais para que faça a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 4. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Farei a leitura da ata da terceira sessão ordinária da legislatura 2021. Ata da terceira sessão ordinária, legislatura 2021. Aos 5 dias do mês de abril do ano de 2021, às 15 horas, presente no plenário da Câmara Municipal de Blumenau, apenas a presidente mirim Laura Leite da Silva e os empossados Brenda Araújo Matuzewski, da Escola de Educação Básica Herman Rama, e Biancato Moisés da Costa, da Escola Básica Municipal Mirante Tamandaré. Reuniram-se remotamente os vereadores mirins para a terceira sessão ordinária do ano. Em seguida, a presidente mirim informou que a presença dos vereadores mirins constaria na presente ata, sendo que os vereadores mirins Gabriel e Graziele renunciaram aos seus mandatos por motivos particulares. Constatado o número regimental de vereadores mirins, a vereadora mirim Ana Luísa Neumann Volpe fez a leitura do momento bíblico e, em seguida, o vereador mirim Lucas Schmidt Soares fez a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. A presidente fez a leitura da ata da segunda sessão ordinária da legislatura 2021, que foi aprovada por unanimidade. Na sequência, a presidente mirim passou a palavra ao primeiro secretário da Câmara Municipal de Blumenau, senhor vereador Almir Vieira, neste ato representando o presidente da Câmara Municipal de Blumenau, Egídio Bickhauser, a fim de promover a posse dos novos vereadores mirins. Com a palavra, o vereador Almir Vieira procedeu ao juramento e impulsou os vereadores mirins Brenda e Biancato. Após alguns pronunciamentos, compareceu em plenário e fez uso da tribuna livre o vereador Alemão da Lumetal, da Câmara Municipal de Blumenau. A presidente mirim saudou a presença em plenário do ex-prefeito de Blumenau, senhor Dalto dos Reis. Pela ordem, todos os vereadores mirins presentes fizeram uso da tribuna para seus pronunciamentos. Nada mais havendo a tratar, a presidente mirim deu por encerrada a presente sessão ordinária, convocando os senhores vereadores mirins para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 19 de abril de 2021, às 9 horas, pendente a informação quanto à realização remota ou presencial, dependendo do posicionamento da presidência da Câmara Municipal de Blumenau, por conta da pandemia de coronavírus. Os vereadores mirins que aprovam a presente ata permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovada. Justificaram a ausência nesta sessão ordinária a vereadora mirim Ana Luísa Neumann Volpe. Passamos agora para os oradores inscritos no dia de hoje. Com a palavra, a vereadora mirim Brenda Esbe, da Escola Básica Municipal Machado de Assis, que dispõe de 5 minutos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a presidenta Laura Leite da Silva, a mesa diretora, aos demais vereadores presentes e ao público ouvinte. A todos um bom dia.
Hoje irei falar de um assunto um tanto quanto polêmico, a tributação dos livros. A nossa Constituição Federal, precisamente no artigo 150, seção 2, das limitações de poder de tributar, proíbe que a União, Estados, Distrito Federal ou municípios instituam qualquer tipo de imposto sobre livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão. Essa é uma importante conquista na promoção de acesso à educação, da difusão do conhecimento e da informação que está prevista na nossa legislação desde a Constituição de 1946, por meio de uma emenda proposta pelo Jorge Amado, época deputado federal. Além disso, a Lei 10.865, em 2004, isenta o pagamento do PIS e da CONFINS para a indústria do livro, que atualmente se encontra em uma forte crise financeira. Apesar de tudo o que está previsto na legislação brasileira, o atual ministro da Economia apresentou uma proposta em que o setor passará a pagar a alíquota de 12% à titulação de Constituição Social sobre operadores de bens e serviços, a CBS, em substituição ao PINS e ao CONFINS. A proposta entrega a reforma tributária em tramitação no Congresso Nacional e provocou reações contrárias das entidades de classe. Abre aspas. A imunidade ao livro é um direito constitucional, fecha aspas. Destaca a professora Marisa Midori, docente da Escola de Comunicações de Artes, ECA, e da USP, e colunista da rádio da USP. Ela ressalta que, caso a proposta fosse aprovada, ele ficaria mais caro por conta de sua cadeia produtiva. E isso desestimularia os investidores. Abre aspas. Para os pequenos editores ou pequenos empresários, a taxa tornaria o investimento no setor impraticável. Fecha aspas. Ela também fala algo que eu concordo plenamente. Abre aspas. Criar uma reforma tributária dentro de um setor econômico em crise tem um efeito perverso, porque é uma traição à Constituição e às políticas fiscais de incentivo à economia do livro, e, ao mesmo tempo, é um desmonte de um setor fundamental e estratégico. Fecha aspas. Ao tentar justificar a proposta incluída na reforma tributária, o ministro disse que o livro é, abre aspas, um produto de elite, fecha aspas, pois, de acordo com o ministro, pessoas com menor poder aquisitivo não têm o costume de ler e, portanto, como não compram livros, não seriam impactadas pelo aumento natural dos valores. Esse posicionamento, além de ser preconceituoso e raso, também deixa clara a falta de sensibilidade dos que estão sobre o poder, em reconhecer o acesso à informação e ao conhecimento, que são importantes armas para a evolução social e profissional, e que podem promover verdadeiramente uma revolução na vida dos mais pobres. Para a professora Marisa Midori, abre aspas, o livro não pode ser considerado artigo de rico por uma pessoa pública que trabalha a serviço da população, porque o livro é a base da formação da cidadania. Não é artigo de rico e nem de pobre, e sim um produto cultural e universal. Fecha aspas, ela fala. As palavras da professora Marisa Midori se tornam e expressam o que eu sinto. Livros são o nosso grande patrimônio e é o nosso dever proteger eles. Obrigada pela atenção. Pode falar, Arthur. Perdão, eu peguei a fala um pouquinho no final. Não, mas a vereadora Brenda me concede uma parte? Ah, tá. Não, gostaria de falar que é um ótimo tema. Realmente, eu acompanho muito sobre isso. Livros são importantíssimos para a nossa formação como cidadãos. E essa tributação de livros pode deixar os livros mais inacessíveis do que já são. Então, eu acho que com essa fala, a gente pode começar a estimular projetos que visam essa acessibilidade dos livros, como já existe na cidade, mas a gente criar cada vez mais projetos como esses, porque a gente vê que essa realidade está se tornando cada vez mais comum, essa realidade de deixar os livros longe da população. Muito obrigado, vereadora Brenda, é um tema muito bom. Obrigada, vereador Arthur, pela parte. Com a palavra, a vereadora Mirim Maiara Macais, do Colégio Alfa Castelo, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar a presidenta da mesa diretora, Laura Leite, em seu nome os demais integrantes da mesa, colegas vereadores mirins, pessoas que nos assistem pela TV Legislativa, a todos um bom dia. No Brasil, em 2019, haviam 38,3 milhões de pessoas entre 5 a 17 anos. Deste total, aproximadamente 1,8 milhão estava em situação de trabalho infantil, de acordo com o site www.agenciadenoticias.ibge.gov.com. Na reportagem da TV Cultura, reúne dados de trabalho infantil no país.
e buscam possibilidades para a eliminação deste problema. Também são representantes do sistema de garantia dos direitos da infância e da adolescência. Apresentam suas ideias para recriar políticas sobre essa violação. Na música que encontrei de Ari Lobo, Garoto do Amendoim, retrata um menino de 10 anos que não sabe o que é se divertir, pois trabalha para ajudar a mãe, pois a mesma é viúva. Essa música mostra a realidade de muitas crianças no Brasil. Muitas crianças têm sua infância, abre aspas, destruída, fecha aspas, por conta de passarem necessidade e serem obrigadas por algum de seus pais a trabalharem para ajudar a sustentar a casa e a família. Que no caso seria meio óbvio em dizer que isso não deve ser isso deve ser um trabalho dos pais. Entende-se que hoje em dia há muitas famílias passando necessidade, mas acho que não tem a necessidade de botar crianças para ajudar na renda de casa. Como já havia citado em parágrafo anterior, deveríamos fazer como a TV Cultura e criar possibilidades para diminuir esse ato. Obrigada pela atenção e novamente tenha um bom dia. Com a palavra a vereadora Mirim Marcela Ávila dos Santos de Farias, do Colégio Bom Jesus Santo Antônio, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar a excelentíssima presidente Laura Leite da Silva e, em seu nome, o restante da mesa diretora. Para todos, um bom dia. Da colonização portuguesa no Brasil, adveio o preconceito racial. Esse foi o último país em que a abolição da escravatura ocorreu em 1888. 101 anos depois, uma lei contra esse preconceito foi assinada, tentando minimizá-lo. Contudo, o racismo ainda está presente na sociedade brasileira em dias atuais e precisa ser combatido. Uma das formas mais proeminentes de preconceito é o racismo. Consiste na discriminação com base em percepções sociais baseadas em diferenças biológicas entre povos. Como dito antes, uma lei contra essa discriminação, a Lei de número 7.716, foi assinada em 1989, cujo primeiro artigo consta: serão punidos, na forma dessa lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça ou cor. Porém, com a numerosa quantidade de casos envolvendo tal assunto, ela parece ser obliterada por nossa comunidade. Abarcamos que em jornais, na televisão e em redes sociais, são muitas as situações em que um negro é julgado sem mesmo ter feito algo hediondo, apenas realizando suas necessidades corriqueiras. Uma parcela da população ainda relaciona o negro com um escravo, mesmo que indiretamente. Portanto, por que isso acontece? Tais respostas estão na educação que uma criança tem desde as suas primeiras palavras. Nenhuma delas nasce racista. Tudo depende do ambiente em que vivem e dos exemplares que têm de seus familiares. Elas criam as suas opiniões com base no que experienciam dentro de casa e com o que vem na rua e na televisão. Uma das formas de reverter o retrógrado pensamento de que negros se diferem dos brancos é a escola. Nela, aulas sobre igualdade deveriam ser destacadas e projetos de coexistência entre negros e brancos deveriam ser realizados com mais frequência. Podemos combater essas atitudes racistas e mitigá-las para que não aconteçam mais. E a educação é uma das chaves para termos um êxito pulcro. Muito obrigada. Com a palavra a vereadora Mirim Sofia Caroline Berg, da Escola Básica Municipal Professor Rodolfo Hollenweger, que dispõe de 5 minutos. Bom dia. Primeiramente, quero cumprimentar a presidenta Laura Leite da Silva e também as demais integrantes da mesa diretora, meus amigos vereadores mirins e também quem nos acompanha pela TVL. Muitos sabem que na nossa cidade não tem muitas praças de lazer, principalmente nos bairros mais distantes do centro. Por exemplo, em 2019, a Associação de Moradores do meu bairro, Fidelis, procurou a prefeitura para verificar se tinha possibilidade de construir uma praça de lazer em nosso bairro. A prefeitura aprovou o projeto. Enfim, começaram as obras, mas até hoje não foi terminada. Foram feitas muito poucas mudanças e mesmo depois de 2 anos, ela ainda está incompleta. Hoje vim aqui trazer os benefícios de ter uma praça no bairro em que você vive. É um ótimo lugar para ir com a família, aos fins de semana. As crianças podem brincar e os pais podem interagir com os filhos. Também para fazer exercício. A taxa de obesidade no Brasil aumentou muito nesses últimos anos, principalmente por conta da pandemia. Já que a praça é um lugar aberto e arejado, existem vários aparelhos para fazer exercício, eu acho que incentivaria as pessoas a fazerem mais atividade física.
A praça também serve como um ponto de referência para algo, ou para pessoas que querem relaxar e se sentarem para respirar um pouco de ar fresco. Assim como também pode ser um local usado para marcar encontro entre amigos. A praça também serve para fins educacionais, como uma campanha contra as drogas, contra epidemias ou qualquer outro motivo. Enfim, vimos que a praça de lazer tem muitos benefícios para a população. Gostaria muito que tivessem mais em nossa cidade. Obrigada pela atenção de todos. Com a palavra, a vereadora mirim Isabelle Thaís Berkenbrock, da Escola Acesso, que dispõe de 5 minutos. Quero cumprimentar nossa presidente mirim, Laura Leite da Silva, as demais que compõem a mesa diretora, meus amigos vereadores mirins aqui presentes, quem nos assiste pela TVL. Bom dia. Intolerância no meio digital. Em meio ao mundo tecnológico, tornou-se preferencial expor seus pensamentos no âmbito digital ao de convivência pessoal. Pelo fato da comunicação ter se tornado mais rápida e eficaz a partir do surgimento da internet no século XX, alguns usuários desses meios utilizam do seu direito de liberdade de expressão de má forma a fim de propagar discurso de ódio. A internet ajudou a comunicação de tal modo que é possível o acesso à informação e opinião, a exemplo de sites sociais, de maneira mais veloz e facilitada. Isso, em suma, a grande parte da população ter acesso à internet fez com que a exposição de opiniões se tornasse mais abrangente em torno das camadas sociais. Com isso, grande parte da população considerou a extensão de liberdade de expressão para justificar discursos de ódio no meio das redes sociais. Isso fez com que surgisse uma intolerância por parte dos agressores, a ponto das vítimas terem que recorrer à questão judicial para a penalização dos praticantes. Considera-se, por definição de discurso de ódio, de acordo com Daniel Sarmento, doutor em Direito Constitucional, manifestações de desprezo ou intolerância contra determinados grupos, motivados por preconceitos. Portanto, podemos chegar à conclusão que discurso de ódio é um conjunto de ações intolerantes direcionadas a grupos sociais motivados por questões raciais perante etnias econômicas ou até mesmo por questão de gêneros. Deste modo, acredito que as pessoas devem ter discernimento de suas postagens e, com isso, assumam as responsabilidades do que foi dito. Por isso, deve haver punições mais severas para aqueles que cometem esse crime digital, a fim de que as pessoas nos meios sociais sintam-se respeitadas por terem seu direito garantido. A garantia de dignidade humana deve ser respeitada a qualquer custo para não gerar uma sociedade opressiva e intolerante. Obrigada. Com a palavra, o vereador mirim Arthur Mendes Ismael, do Colégio Sagrada Família, que dispõe de 5 minutos. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a excelentíssima presidente mirim, Laura Leite da Silva, em seu nome e as demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, coordenação da Câmara, telespectadores da TVL e redes sociais. De acordo com o dicionário Michelis, corrupção é a ação ou efeito de corromper, decomposição, desmoralização, putrefação. Num quesito prático, corrupção é o ato de usar meios ilícitos para conseguir atingir seu interesse, desde colar na prova até roubar dos cofres públicos. E para nós brasileiros, algo que ocorre em nosso cotidiano e que pode ser sinônimo de corrupção é o jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro nada mais é do que tentar conseguir algo usando meios não tão comuns ou às vezes não tão corretos. A antropóloga Lívia Barbosa descreve que ele pode ser visto tanto como uma coisa boa, tanto quanto uma forma de corrupção. Tudo depende do contexto em que ocorre e a relação de proximidade das pessoas envolvidas. Vamos dar um exemplo. Você está dirigindo alcoolizado. De acordo com a lei seca, isso é crime. Então você é parado por um policial que executa o teste do bafômetro e comprova que você está bêbado. Após isso, quando a multa está prestes a ser aplicada, você fala: "O senhor não acha que dá pra gente resolver isso de outra forma?" Pronto. Aí está um caso de corrupção ativa apelidada de jeitinho brasileiro. Existem dois tipos de corrupção: a ativa e a passiva. Corrupção ativa é quando um corruptor tenta obter vantagens em cima de um funcionário público, exatamente como no exemplo citado. Já a corrupção passiva é quando um funcionário público solicita alguma propina ao corruptor. Seria se, como no exemplo anterior, o policial, ao aplicar a multa, oferecesse uma vantagem ao detrator para a penalidade não ser aplicada. Todos os dias, o brasileiro reclama e reclama dos políticos. Dizem que não prestam para nada, que são ladrões e muitas outras coisas. Porém, na primeira oportunidade, furam a fila do banco,
sonegam impostos, compram produtos piratas, estacionam em vagas preferenciais nas quais não deveriam e muitas outras coisas. Uma realidade que se mostra nos dias de hoje é a do auxílio emergencial. Quantas pessoas que não necessitavam do benefício o requisitaram e conseguiram? A hipocrisia desse tipo de gente é lamentável, lamentável mesmo. Enquanto pessoas com menos renda passam fome na espera do auxílio, maus intencionados estão aí, gastando em farras, bebidas e todo tipo de coisa. O povo precisa perceber que a nossa realidade como país, como nação, só mudará quando abandonarmos tais maneiras, quando começarmos a ver as pessoas ao nosso redor, ter mais sensibilidade, mais empatia, mais piedade. Quantos casos nós vemos de corrupção? Rachadinhas, mensalão, funcionários fantasmas, desvio de dinheiro público, obras superfaturadas. Caros colegas, precisamos mudar. Não só nós, mas todos à nossa volta. Necessitamos de uma mudança. Portanto, proponho aos excelentíssimos colegas vereadores mirins que, junto à população, apresentemos projetos que visem uma boa distribuição de dinheiro público, com muita transparência e credibilidade. Vereadores, incentivem seus pais, colegas, vizinhos que venham à Câmara para apresentar suas ideias. Unidos podemos mais. Muito obrigado pela oportunidade. Com a palavra, o vereador mirim Ademir Klepak Júnior, do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, que dispõe de 5 minutos. Bom dia, senhoras e senhores. Gostaria de cumprimentar a excelentíssima presidente da Câmara, Laura Leite, e em seu nome aos demais integrantes da mesa diretora, meus colegas vereadores mirins e a todos que nos acompanham pela TVL e redes sociais. Um bom dia a todos. Hoje, vim falar sobre respeito, uma ação essencial para o convívio do ser humano em grupo. De acordo com o dicionário brasileiro, respeito significa ouvir, considerar sentimentos, acolher a história e a opinião do outro. Respeitar é não julgar, é não expressar qualquer juízo de valor a respeito da decisão, comportamento ou forma de viver de outra pessoa. O respeito ao próximo não está somente no por favor e obrigado. Ele está ligado com a educação pessoal de cada um. Para muitas culturas, a prática do respeito é de suma importância, como, por exemplo, no ambiente militar onde convive. Atualmente, acaba muitas vezes se tornando difícil encontrar o respeito em algumas pessoas, como, por exemplo, pessoas que não fazem o básico para o bem da nossa sociedade atual. Para que possamos viver em uma sociedade harmônica, é necessário se colocar no lugar do próximo e pensar de forma diferente, evitando o desrespeito e o constrangimento das pessoas. Quando falamos sobre respeito, também estamos falando sobre empatia, que seria se colocar no lugar de outra pessoa. Muitas vezes, fazemos comentários que são totalmente desnecessários, que muitas vezes podem acabar deixando, de alguma maneira, uma pessoa sem graça ou até triste pelo seu comentário. É aí que devemos pensar: será que eu gostaria que fizessem isso comigo? Eu tenho total certeza que sua resposta seria não. Precisamos sempre respeitar as outras pessoas, indiferente se você tiver uma opinião contrária. Somente respeite as pessoas. Respeito necessita ser posto sempre em primeiro lugar. Nem sempre a sua forma de pensar será a mesma do outro. Vivemos em uma sociedade onde, se houvesse respeito entre todas as pessoas, poderíamos viver de uma forma melhor e mais harmônica, podendo evitar muitas discussões diárias. Para finalizar este meu discurso, gostaria de falar uma frase de Jane Leal. Respeitar o próximo é um aprendizado que começa no berço e com os anos se aprimora. Lembre, respeitem para serem respeitados. Muito obrigado pela atenção. Perdão, o vereador Ademir, eu sempre pego a fala no final. Vereador, me concede uma parte? Sim. Tá bem, muito obrigado. Então, a gente vê uma clara conexão do seu discurso com o discurso da vereadora Isabelle, perdão, com a vereadora Marcela, enfim, essa questão do respeito. A vereadora Marcela, ela fala muito mais do preconceito, a vereadora Isabelle fala da liberdade de expressão, o senhor do respeito. Enfim, a gente pode ver que o nosso direito termina quando começa o direito do outro. Hoje a gente vê que a sociedade está muito polarizada. Muito mais do que apresentar um projeto de lei, a gente precisa mudar, não por via legislativa, mas por via meio social, porque essa questão do desrespeito já virou uma convenção social, virou algo que todo mundo já está acostumado, esse desrespeito, não, sabe, preconceitos, racismo, homofobia, misoginia, xenofobia, enfim, acho que é muito importante esses temas que todos os vereadores aqui trouxeram, mas especificamente sobre essa questão do respeito, da liberdade de expressão, enfim,
Muito obrigado pelos temas, são muito relevantes. Obrigado. Obrigada, vereador Arthur, pela parte. Com a palavra, o vereador Mirim Biancato Moisés da Costa, da Escola Básica Municipal Almirante Tamandaré, que dispõe de 5 minutos. Captação da água da chuva. Cumprimento Laura Leite, a presidenta da Câmara Mirim, o excelentíssimo senhor Dalto dos Reis, vereadores e vereadoras mirins, a todos presentes e ouvintes dessa sessão. Estou aqui para falar de um assunto bem interessante, a captação da água da chuva na escola. Pequenas ações mudam o mundo. Com atos simples adotados no dia a dia, todos podem contribuir para evitar o desperdício tirando proveito do meio ambiente de forma sustentável. Comecei então a pesquisar sobre o assunto e encontrei essa explicação da importância dessa prática. O sistema de captação da água da chuva traz até 50% de economia na conta de água. E a escassez de água afetará 2/3 da população mundial em 2050, segundo o relatório da ONU. Isso quer dizer que trabalho e dedicação serão necessários para garantir água potável e segurança alimentar para todos. Dou de exemplo a minha escola, que usa esse sistema de captação da água da chuva desde 2018. Essa prática poderia ser implantada em escolas e em vários estabelecimentos, edifícios e nas casas, enfim, e virar padrão, pois além de fazer bem em questões financeiras, também seria para o meio ambiente, nos dias atuais e no futuro. Esses sistemas podem armazenar cerca de 3.150 litros de água da chuva, e essa água sendo usada para a rega da horta, limpeza e lavação do pátio da escola, um benefício que não seria dispensado. Imagine você poder escolher o destino dessa água toda, na sua escola, em outros estabelecimentos ou até na sua casa. Muitos povos antigos já faziam uso de técnicas para coletar a água da chuva e ser usada na cidade e na agricultura. Não desperdiçavam uma gota sequer. Se todas as pessoas tivessem bom senso, seria maravilhoso, pois pensar no meio ambiente exige mudança de atitude. Poder aproveitar da água da chuva, na minha opinião, é uma virtude, uma solução simples e que dá certo. Como funciona esse sistema? Vou tentar explicar. Normalmente, a cisterna está localizada no interior do solo e funciona da seguinte maneira. A água da chuva passa pelas calhas e é levada a um filtro que elimina os galhos, folhas e demais resíduos. Seguindo para dentro do reservatório, nele há um freio d'água que impede que a entrada d'água agite o seu conteúdo. Como disse no início do meu discurso, pequenas ações mudam o mundo, sim, pois uma pequena atitude faz uma grande diferença. Agora que vocês conheceram um pouco sobre esse assunto, reflitam como eu refleti, levem isso para suas comunidades e que Deus abençoe a cada um de nós. Obrigado, até a próxima oportunidade. Com a palavra, a vereadora Mirim Brenda Araújo Matuzewski, da Escola de Educação Básica Hermann Rama, que dispõe de 5 minutos. Mesa diretora, coordenação do projeto, a excelentíssima presidenta Laura, aos meus colegas vereadores mirins e a todos que acompanham, um bom dia. Hoje, o tema que eu escolhi abordar é um assunto de muita importância para o meu bairro e para a comunidade blumenauense. Pavimentação das ruas do município. Na última semana, a rua Augusto Grou, no bairro Nova Esperança, foi contemplada com uma pavimentação, uma demanda antiga da comunidade, e que representa uma grande conquista aos inúmeros moradores que agora podem se dirigir às suas casas sem se preocupar com o pó ou a lama em dias de chuva. Além disso, os benefícios dessa pavimentação se estendem também a muitos de meus colegas, que transitam por ali diariamente para chegar até a escola. Hoje, ciente do meu papel como vereadora mirim, aproveito este espaço de fala para comemorar essa conquista de minha comunidade e realçar que, ao andar pela cidade, visível que muitas ruas estão sendo contempladas com este tipo de serviço, o que é muito positivo para todos nós da comunidade que saímos ganhando.
No entanto, é preciso lembrar que, diante da dimensão do nosso município, ainda existem muitas ruas que merecem esta atenção. Ruas e comunidades que espero que sejam contempladas assim como a da minha comunidade foi. Eu realmente espero, com o passar do tempo, o nosso município siga se desempenhando e destacando ainda mais nos rankings nacionais sobre bem-estar e qualidade de vida. E para alcançarmos estes resultados, investimentos como este na minha comunidade devem seguir sendo realizados cada vez mais. Muito obrigada a todos pela atenção. Neste momento, peço licença a todos para que eu, vereadora Mirim Laura Leite da Silva, da Escola Básica Municipal Professor Friedrich Kark Mellmeier, possa utilizar a palavra em pronunciamento pelo tempo de até 5 minutos. Cumprimento todos os vereadores mirins presentes nessa sessão, os que nos acompanham pela TVL ou internet. Um bom dia. Dia 23 de abril é comemorado o Dia Mundial do Livro. Uma questão vem sendo muito discutida ultimamente, é a tributação dos livros. O movimento Defenda o Livro tem ganhado grande repercussão nas redes sociais. Hoje, existe uma lei que isenta o mercado de livros e papel para sua impressão de pagar o PIS e CONFINS. A equipe do ministro da Economia propõe substituir as duas contribuições federais pela CBS, com alíquota de 12%, e acabar com os benefícios fiscais, incluindo o concedido ao mercado editorial. Em uma reportagem do Jornal da USP, Universidade de São Paulo, Marisa Midori, docente da Escola de Comunicações e Artes, ECA, e colunista da Rádio USP, disse, abre aspas, a imunidade ao livro é um direito constitucional, fecha aspas, destaca, abre aspas, isso é imoral, é um escândalo e ao mesmo tempo é um tiro no pé, porque é contraproducente, já que está prejudicando uma indústria que em vários lugares do mundo tem apoio fiscal. Na economia, mesmo para os neoliberais, há setores que não podem viver sem esse tipo de auxílio, fecha aspas, diz. Lembrando que o livro é um dos fundamentos da educação e da formação cultural. Marisa ressalta que, caso a proposta fosse aprovada, ele ficaria mais caro por conta de sua cadeia produtiva, e isso desestimularia os investidores. Abre aspas. Para os pequenos editores ou pequenos empresários, a taxa tornaria o investimento no setor impraticável. Fecha aspas, aponta. Muitas pessoas mal têm dinheiro para se sustentar e, quando sobra algum dinheiro, usam para adquirir um livro. Se o livro for tributado, como essas pessoas terão acesso a isso? Chegaram a dizer que só pessoas de classe alta leem. Eu tenho certeza que existem leitores de classe baixa. Um novo documento sobre reforma tributária lançado semana passada pela Receita Federal defende o fim da isenção de impostos para livros. Segundo o Sindicato Nacional dos Editores de Livros, Sinel, isso poderia aumentar em 20% o preço final para o consumidor. A medida seria, em resumo, um eloquente incentivo para o brasileiro ler menos. Abre aspas. É uma aberração que estão querendo fazer com um produto tão nobre e tão democrático. Fecha aspas. Resume Vitor Tavares, presidente da Câmara Brasileira do Livro, CBL. Em uma conversa com minha colega, vereadora mirim suplente Marcela Poli Bittencourt, pedi para que ela, como leitora, expressasse sua opinião em relação a isso. Abre aspas. Eu, como uma leitora ativa, compro livros todo mês. Sei que a leitura é de suma importância para a sociedade e para os alunos, que por meio deles estudam. Aumentar a taxação de impostos sobre os livros fará com que menos pessoas tenham direito a eles, aumentando assim a desigualdade. Portanto, a justificativa de que esse dinheiro será repassado para políticas que ajudam pessoas mais pobres não é coerente. Tiram o acesso ao estudo, que é feito por meio de livros, para aumentar o acesso à saúde, quando nenhum desses recursos deveriam ser tirados. Fecha aspas. Finalizo então meu discurso com uma frase. Viver sem ler é perigoso. Te obriga a acreditar no que dizem. Mafalda. Agradeço pela atenção. Nada mais havendo a tratar, informo aos senhores vereadores mirins que a única vereadora mirim
que se candidatou à vaga de primeiro secretário foi a vereadora mirim Brenda Esp, razão pela qual a sua eleição se dará por aclamação. Dou por encerrada a presente sessão, agradecendo aos presentes, convocando os vereadores mirins para a próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 3 de maio de 2021, às 15 horas. Tão logo seja possível, essa mesa diretora informará a todos se a próxima sessão será realizada de forma presencial ou remota, a depender das orientações da mesa diretora da Câmara Municipal de Blumenau, levando em conta a situação da pandemia de Covid-19 na cidade. A todos, uma boa tarde.